Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast, episódio número 42. E dessa vez eu tenho um convidado que é uma pessoa que tem um tempinho que eu estou interessado em convidar, entrevistar. E é a primeira pessoa, na verdade é a segunda pessoa que trabalha com podcast. E essa pessoa é uma pessoa, eu tenho muitas dúvidas e curiosidades, porque eu acompanho o podcast já tem um tempo. Posso até dizer que foi fonte de inspiração para mim poder criar o meu próprio podcast. Então, eu tenho aqui diretamente de Porto Alegre, Cristiano Costa. Tudo bem, cara? E aí, tudo bom pessoal, tudo bom, Og? Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer aqui estar participando do podcast. Bom, valeu, o prazer é nosso, com certeza. Então, olha, eu conheço você indiretamente, vamos dizer, por causa do seu podcast, como eu mencionei. E o seu podcast é até bem interessante, porque o nome dele é Hora do Mac, e é claro que o foco, como o próprio título já diz, é bem relacionado ao Mac, à plataforma, ao sistema operacional. E para mim é interessante porque eu sou um usuário Linux há muitos e muitos anos. Sim. E o que me atraiu ao podcast não foi porque eu não tinha nenhum Mac, não tinha um iPhone, não tinha absolutamente nada na época, mas era o estilo, a qualidade do podcast. Então eu virei fã, assim, não foi logo no começo, mas eu virei fã já tem um bom tempo e eu acompanho sempre, tento acompanhar os episódios. Então, primeiramente, fala para mim, da onde que surgiu a ideia de fazer o podcast? Perfeito. Bom, o podcast começou em outubro de 2008, né? E nós, na época, assim, eu já escutava, outros amigos escutávamos podcasts, né? Tinha os famosos do Leo Laporte, né? Aí o rei do podcast, né? This Week in Technology, Mac Break Weekly. Então a gente curtia podcast e na época eu acho que, olha, praticamente não existia podcast em português. E conversando com um amigo, até o Alex Primo, uma pessoa conhecida da área de comunicação, nós estávamos lá em casa, numa conversa, quem sabe vamos fazer um podcast, desculpa o gauchismo aí, né? Quem sabe vamos fazer um podcast, vamos começar a falar um pouco de Mac e tal, e tá, vamos fazer. Aí até no primeiro episódio, né, era eu, Alex Primo, e a gente convidou o Felipe Kellerman, que na época era meu orientando, né? Estava fazendo a graduação em computação na universidade, era meu orientando e curtia Mac também. Então a gente juntou os três, assim, e começamos a falar de Mac. Era um momento muito interessante da Apple. Na verdade, apesar do nome, que a gente fala basicamente produtos da Apple, era o lançamento do iPhone no Brasil na época, o iPhone vindo para cá. E então, vamos fazer. E aí gravamos o primeiro episódio. E aí ele foi meio que criando um formato, né, no decorrer do tempo, foi mudando um pouco, mudaram as pessoas. O próprio Alex, ele saiu alguns episódios depois, não conseguiu ter tempo para se envolver no podcast. Da primeira gravação até hoje, eu e o Felipe começamos. Logo em seguida, o Fernando, que é meu irmão, por acaso, começou a participar do podcast também, e aí virou aí participante frequente do episódio, né. Mas foi assim, foi a ideia, a gente gostava, tinha um gosto em comum, que era a Apple, tinha outro, gostava de podcast, e aí, bom, vamos fazer, vamos experimentar. E começamos a gravar no Skype, no início, até a gente teve problema num dos primeiros episódios, eu não lembro exatamente o número, que a gente perdeu o áudio, a gente tinha gravado o podcast, né, e depois o áudio não gravou, algum problema deu e não gravou o áudio. E aí, foi um terror, o episódio tinha ficado tribom, perdemos. Aí a gente assinou, mas nunca é a mesma coisa, né? Tu fazer a segunda vez. E pouca gente sabe disso, né? Mas isso ocorreu. Eu não me recordo, porque a gente gravou de novo outro dia, porque aquele dia ficou, que pena, perdemos o podcast. Mas depois, graças a Deus, isso nunca mais aconteceu, e daí pra frente. E uma característica que a gente sempre faz é esse esquema de, não tem edição, começa a gravar, como tu costumas fazer, né, Og? Começa a gravar e é isso aí. E o podcast rola naturalmente, com naturalidade, né?
Pode crer, sem script. Sem script. Sem script, sem edição. É isso aí. Acho que fica mais natural, fica um bate-papo, né? Fica aquela coisa de não artificial, das pessoas não combinar, e eu acho que fica legal. E às vezes o pessoal diz, mas vocês brigaram, não sei o quê. Mas não, faz parte, quer dizer, discutir, é uma discussão. Todo mundo se dá bem, nunca ninguém deixou de falar um com o outro por causa do podcast, mas deixa a discussão mais emocionante. Não sabe a opinião do outro e é isso aí. Com certeza. Então, essa foi uma das coisas que me atraiu também, por causa que eu já tinha tentado, eu tinha feito um podcast, acho que em 2005, 2006, pelo Ubuntu, quando eu ainda era parte da comunidade Ubuntu, e era uma coisa bem assim, organizada, tinha pauta, tinha uns assuntos que a gente discutia e tal, e apesar que na época tinha eu mais 2 ou 3 pessoas, um convidado, mas tinha pauta, a gente tinha que cobrir os assuntos. E a gente falava, não, vamos fazer um podcast de 30 minutos, então tem que caber, os assuntos tem que caber em 30 minutos. Então era bem trabalhoso, né? Nos primeiros podcasts a gente... Bom, é claro que a gente sempre assina feeds de RSS e separa algumas notícias para comentar. Mas nos primeiros a gente meio que fazia uma lista, assim, o tema vai ser esse, vamos falar disso. E até o Alex era mais organizado, ele que organizava isso e tal, pela própria experiência dele na comunicação. E aí o Alex saiu e disse, sabe uma coisa? Acabou, não tem assunto. Vamos falar o que aconteceu na semana. E eu ia puxando, até hoje eu faço muito isso, vou puxando dos feeds, dos feeds que eu guardei, notícias interessantes, para a gente discutir. Mas não tem, o assunto diverge totalmente. Assim, às vezes a gente, saiu o Mountain Lion, vamos falar de Mountain Lion. Que Mountain Lion? A gente fala 15 minutos de Mountain Lion e o assunto vira outro. Então, ele tem vida própria, assim, o podcast. E recentemente, com o Hangout, né, tá usando o Hangout também, o podcast ganhou, eu acho que ele ganhou uma outra vida, porque o fato de ter ouvintes ali na hora, participando, fazendo perguntas, dá uma dinamicidade para o podcast que o Liu já tem há algum tempo, né, mas que a gente não tinha. O podcast era totalmente offline. A interatividade que a gente tinha era o Twitter. Eu começo o podcast, bota lá no Twitter, pessoal, estamos gravando, mandem perguntas. Mas é completamente diferente, o pessoal não está ouvindo, né? Fica o half duplex. De certa forma, ficou uma linha que não tem uma comunicação assim direta. E isso ficou muito legal, deu uma dinamicidade maior. Então, bem, apesar que eu não tenho o mesmo número de pessoas acompanhando as gravações igual o seu podcast, sim, mas eu concordo com você, realmente adiciona uma dinamicidade bem grande no assunto. Cara, agora me diz uma coisa, olha só, você começou o seu podcast em 2008, a gente acabou de chegar, 20 de outubro de 2008. Hoje, estamos em 2012, você tem 82 episódios. É verdade. Então, poderia ter bem mais, né? Não, mas isso é bastante coisa, caramba. Então, primeiramente, eu quero saber, quando eu comecei, né, as minhas gravações foram tudo com Linux, ou seja, eu gravava tudo no Skype, no Linux, o processo de capturar o áudio, o processo de editar, tudo isso feito no Linux. Hoje em dia eu já uso um Mac, eu tenho um Mac que eu uso ele especialmente só para fazer esse tipo de coisa. Quais foram os tipos de dificuldades que você teve? Técnica, eu tenho certeza que você teve dificuldade de arrumar as pessoas para poder agendar, todo mundo tem o mesmo horário para gravar. Como é que é isso? A maior dificuldade justamente é o tempo das pessoas para participar do podcast. Em termos de tecnologia, é tudo muito simples, né? Tu abre o Skype, abre um programinha de capturar áudio, depois a gente faz um pós-processamento também, mas é tudo muito simples, não precisaria esse pós-processamento. É basicamente abrir o Skype, abrir uma ferramenta de gravação e gravar. Então, tecnologicamente, é simples. Tem um WordPress, joga no WordPress, cria um RSS, está no iTunes. É tudo muito fácil. Agora, o principal, e foi o que causou, talvez, eu considero 82 podcasts para ir, nós estamos quase fechando 4 anos de podcast, né? Eu considero um número baixo, eu esperava ter mais podcasts por agora. Só que é difícil, para nós é um hobby, né? Na verdade, a gente paga para fazer o Hora do Mac, porque a gente paga o domínio, a gente paga... Não tem uma propaganda, porque também a gente acha que o site vai ficar muito poluído, não vamos botar propaganda e depois...
E a gente não tem tempo. Na verdade, talvez se tivesse uma empresa de publicidade que, sei lá, ficasse com um percentual e comercializasse a Hora do Mac, talvez algo que não envolvesse a gente, porque cada um de nós tem o seu negócio, o seu trabalho, e é bico, né? O podcast é bico, é algo que nos dá prazer, que a gente faz porque gosta, mas aí às vezes dá incompatibilidade de tempo. Eu sou professor, tenho aula algumas noites, e então, cada semestre, bom, talvez eu vá ter aula no dia que a gente sempre grava o podcast, isso pode influenciar. Então esse tem sido o nosso maior problema no decorrer dos anos. Depois a gente teve algumas pessoas que participaram mais, depois saíram, outras que entraram e estão participando frequentemente. Então o podcast sofreu essa mudança, assim, eu diria que o core básico, que era desde o início eu, o Felipe e praticamente o Fernando. Depois o Otávio entrou e participou de vários, agora já faz um tempão que ele não participa do Hora do Mac, por uma questão também de agenda, tempo. Entrou o Mota mais recentemente, faz aí, eu acho, pelos meus cálculos, um pouco menos de um ano e tem participado. Então eu diria que o maior desafio é esse. Talvez se a gente tivesse, pelo menos, sei lá, minimamente, a gente não quer ganhar, claro que a gente não quer ganhar dinheiro com o podcast, mas pelo menos o podcast se mantivesse, tivesse alguma receita ali que alimentasse, e tem potencial para isso, é que na verdade nos falta o tempo, ninguém quer fazer isso, né, pegar, organizar, é uma coisa que dá trabalho, e então é isso que é o maior problema que a gente tem. Hoje já faz alguns episódios que a gente está mantendo a frequência de 2 semanas, assim, porque a gente com o tempo ficou, acho que quase 4 ou 5 meses sem gravar, né, e aí retomou, aí começou, vamos fazer semanal, mas semanal é difícil. É muito difícil a gente conseguir toda semana estar gravando podcast. E então, cada 2 semanas se mostrou, desde que o podcast começou aí, uma boa frequência. E a gente está conseguindo, mas às vezes tem problema. O último episódio mesmo, quarta-feira, foi o dia que a gente mais anunciou que ia gravar o podcast. Não, vai ser quarta-feira. Talvez fosse o dia que mais tivesse gente assistindo ao vivo, o Google Hangout. Aí de última hora, disse, eu não posso, outro eu não posso e tal. E aí, pô... Aí no fim tinha 2 pessoas, eu e o Felipe ali para gravar. E aí, bom, aí não adianta, o podcast, assim, do jeito que a gente faz, né, eu e o Felipe não ia ter cola, assim, né, não ia funcionar legal o podcast. Então a gente optou por gravar na quinta. Aí, claro, o pessoal revoltado, pô, vocês têm fã, vocês têm que dar uma resposta para o povo, você não pode fazer isso. Só que assim, tudo bem, a gente gosta do Mac, mas infelizmente a gente tem que trabalhar, a gente entende o pessoal não poder participar, né? Então... Bem, eu mesmo fui eu fui checar lá, mas aí eu vi que você não ia mais gravar, porque coincidiu com o Fizzly também, então... Né? Foi bem na época do Fizzly, é verdade. Me lembro disso. Cara, bem, recentemente o seu podcast, né, o de vocês, ele foi parar no iTunes, né, ele está listado assim entre os, acho que o top alguma coisa no iTunes, tem que ser highlighted, né, destacado. Eles até têm agora, recentemente, no iTunes, uma coisa aqui no Brasil que é kit inicial de podcasts, eu vou dizer o nome certinho aqui, e aí o Hora do Mac até tá lá, porque ali o top é uma coisa, é complexo, porque como é que o iTunes mede o top? Número de assinantes. Só que assim, se tu tem um número estável de assinantes, tu tem que ter sempre um crescimento muito grande de assinantes toda semana para estar no top, né? Então é complicado. Mas a gente fica ali, tipicamente nos destaques, e agora a Apple, vou te dizer o nome certinho aqui do que eles criaram Deixa eu abrir o meu iTunes aqui. Eles criaram uma seção que é kit inicial de podcasts e aí a gente aparece lá. Né? Mas sempre andamos... kit inicial de podcasts. Aí abre lá o kit inicial de podcasts, então eles listam alguns e tal, Hora do Mac ali. Jovem Nerd, Radiofobia, enfim, os podcasts tradicionais brasileiros e o Hora do Mac ali listado. E muito legal, isso nos honra muito. A gente acabou tendo uns problemas no feed do Hora do Mac, durante um tempo a gente não ficou na iTunes, e a gente custou descobrir o porquê, qual o motivo. A gente escrevia para a Apple, entrava o podcast caía. A gente achou, é algum problema de algum plugin do WordPress que está sacaneando o nosso RSS. E aí resolvemos, acabou isso, e o podcast caía. Até que alguém nos respondeu. A gente lia as regras, não detectava o programa, mas no nosso logo tinha alguns ícones do doc, porque a gente fez uma vez um concurso de logo e
e uma pessoa mandou, enfim, e tinha alguns ícones do dock do Mac. E isso fazia com que nosso podcast caía, porque como a gente usava algumas imagens que eram propriedade da Apple, eles não deixavam. Mas até descobrir isso foi um tempão. Aí descobrimos, bom, aí mudamos, o Mota fez um outro logo ali, e aí não teve mais problema. Isso nos fez perder, ainda, claro, não perdemos assinante, quem assina o feed antigo ainda recebe a atualização, né? Mas perdemos ali, por exemplo, as avaliações, né, comentários. Caramba. E cada vez, esse é outro problema, cada vez que tu manda um novo feed, tu não pode reusar um nome antigo. Então o nome foi mudando. Hoje é hora do Mac-HDM, porque a gente vai mudando, foi mudando até conseguir estabilizar. E não conseguimos com a Apple recuperar o feed original, que era a hora do Mac, simplesmente. Entendi. Mas faz parte. Cara, na verdade eu acompanhei, eu lembro desses detalhes, eu cheguei a ver a discussão sobre as mudanças dos nomes e tal. Agora me diz uma coisa, então, você notou alguma diferença no número de pessoas que acompanham o podcast antes e depois de vocês serem destacados? Teve alguma influência forte? Não notamos, assim. A gente tem um público bastante fiel e tem uma quantidade de ouvintes crescente, né? A gente, a cada mês, assim, aumenta a quantidade total de downloads do podcast e tal. Mas a gente tem um número, talvez eu acho, muito maior de pessoas que baixa pelo site, escuta pelo site do que pela própria iTunes. Isso é interessante. Não sei se o pessoal não tem o costume, apesar de que a própria ferramenta que tem hoje nos iOS para assinar podcast não é muito boa, né? O iTunes está desatualizado, talvez está vindo uma ferramenta nova aí no iOS 6 e tal, e vai melhorar um pouquinho. Mas a gente não relacionou, não fez nenhuma relação de, tá no destaque, aumentou. Logo que entrou o feed, sim, porque entrou um feed novo, mas aí a gente não sabe quanto impacto é a gente estar no destaque ou o fato do feed dessa vez estar funcionando e as pessoas terem que assinar. Aí ele chegou a ser o primeiro podcast no Brasil, né? Por quê? Porque tinha muita gente, o feed não estava há muito tempo, muita gente assinando o novo feed no iTunes. Uhum. Agora, e você, em termos de estatísticas, assim, você tem ideia de onde que está o seu público? Vamos dizer assim, em termos de plataforma ou até localização geográfica, você tem alguma ideia? Eu não tenho dados de localização geográfica. Até a gente tem de acesso, as estatísticas de acesso ao podcast, ao blog, né? Mas isso não significa que seja o acesso ao podcast especificamente, né? Mas a maioria brasileiros, né, se divide mais ou menos pela concentração de renda da população, então Sudeste, depois Sul, e logo em seguida tem um pessoal de Portugal que nos escuta sempre. Claro, países de língua portuguesa, né, Portugal, e um pessoal de países da África que falam português. Então é mais ou menos esse grupo, mas eu diria que, claro que a grande maioria é Brasil, mas tem muita gente em Portugal que nos escuta. Até o Hora do Mac chegou a ser o primeiro podcast em Portugal, quando deu esse fenômeno aí da mudança do feed. Chegamos a primeiro. E foi uns 2, 3 dias e logo caí. Pô, mas mesmo assim, né, cara? Isso é uma coisa muito, muito bacana, né? É bem bacana, né, cara? Lá eles têm um podcast de Apple bem famoso e aí o pessoal já nos fala, porque tem um podcast e tal. Até nós temos que convidar os caras de lá a participar da Hora do Mac. Tem que fazer vai ser legal, assim, misturar os sotaques, né? Um intercâmbio. Um intercâmbio, exatamente. Massa. E tipo assim, você teve algum episódio ou algum convidado assim que foi bem divertido ou que marcou bastante? Desses 82 episódios, assim, teve algum evento, alguma coisa aconteceu assim interessante? Geralmente os episódios com convidados eles são interessantes, né? São, eu diria, episódios destaques dentro da história do Hora do Mac, né? Então, o primeiro episódio a gente fez com o Abduzido, por exemplo, foi um episódio que teve bastante repercussão. Com o próprio Alexandre Costa a gente fez episódio, né? A gente fez recentemente com... agora me faltou o nome dele ali, do Augusto? O Augusto Campos, exatamente. Vem o Campos, não vinha o Augusto. O Augusto foi um episódio muito legal de fazer, muito divertido. O Alex participou nisso, depois a gente chamou ele para um episódio, também foi um episódio legal. Então, em geral, episódios que a gente faz com convidados, eles são assim, mais marcantes,
Não sei se para o nosso público, mas pelo menos para nós que estamos frequentemente no podcast. Porque é legal, é uma pessoa diferente, é uma visão diferente, é uma pessoa participando, né? E eu acho que dá um diferencial para o podcast. Pode crer, eu imagino. Para mim, só eu e uma pessoa diferente já, para mim, dá um dinamismo legal, assim. Tá, então, você então começou o podcast, foi você e Felipe, correto? Eu, Alex Primo e o Felipe Kellerman. Tá bom, e hoje em dia, como é que é? Quem é o Hora do Mac? O Hora do Mac... Eu sei que você tem gente assim em vários lugares, né? Você tem pessoas em outros países que participam também. Isso. Agora, na verdade, o nosso núcleo é o pessoal aqui do Rio Grande do Sul. Então, que tem participado, eu e o Felipe, aqui de Porto Alegre, o Fernando, que é meu irmão, que também mora aqui em Porto Alegre. Nós três, eu diria assim, que são os que na história do Hora do Mac mais participaram. Depois, mais recentemente, o Rodrigo Mota, que começou participando ano passado, tem participado sempre, também daqui. Outra pessoa que participou, já participa há algum tempo, porque o Hora do Mac, quando começou, bom, depois eu falo um pouco dos perfis, mas que é o Bruno Maestrini, que estava morava nos Estados Unidos, ele fazia mestrado aí nos Estados Unidos, e agora, recentemente, voltou para o Brasil, está morando aqui no Brasil. Então, o Bruno é outra pessoa que participa frequentemente. E, então, esse aí é o núcleo. O Otávio participou por um bom tempo, infelizmente não está conseguindo participar, eu gosto muito da participação do Otávio, eu acho que ele tem um conhecimento técnico que agrega bastante para a Hora do Mac, né? Eu gosto muito da visão dele, sempre tem dicas interessantes e conhece detalhes interessantes, mas infelizmente não tem participado muito. Então é esse aí o nosso grupo. O que eu ia comentar é que, na verdade, eu, o Felipe, o Fernando, do grupo, assim, somos as pessoas da tecnologia, né? Da computação, nós somos formados em ciência de computação, atuamos na área de computação. Então, no início, tinha o Alex, que era da comunicação, que dava uma visão legal para não ter, só os caras da computação, de repente vão falar de kernel, vão falar de coisas que o público, em geral, não vai achar muito interessante. Às vezes a gente fala de desenvolvimento, tá? A gente não tem muito compromisso com isso, de dizer, isso é muito profundo, então não vamos falar. Até no início, se tinha um pouco essa preocupação, Alex era um que tinha essa preocupação, não, acho que vocês estão sendo muito técnicos e tal. Depois a gente não teve muito. Mas aí a vinda do Bruno foi interessante por isso, porque ele é um cara também da área de comunicação, trabalha com fotografia, com vídeo. Então eu acho que ter pessoas de mais de uma área é interessante, porque a gente tem um público bem variado, né? A gente tem desde desenvolvedores até o pessoal que tem um iPhone, comprou recentemente um iPad e ficou sabendo, tem o Hora do Mac, escuta lá, tem umas dicas e tal, e aí começa a ouvir o podcast. Então, mas eu diria que, no geral, a maior parte do nosso público não é um público, assim, avançado em Mac, né? É um público que está usando iPhone, está usando iPad, é um público de usuários, muitas vezes, que gosta. Agora é interessante, estou lembrando de um fato recente, marcante, né? Que o Felipe, em alguns episódios atrás, falou bastante Android, que disse que o Android tinha coisas mais interessantes que o iPhone não é legal. E sabe que o mundo da Apple tem os fãs incondicionais, né? Então tem pessoas que ficaram indignadas com aquilo. Ficaram indignadas com como é que uma pessoa do Hora do Mac vai dizer que o Android, mas não vou mais escutar o Hora do Mac, não vou mais escutar. Interessante o seguinte, recentemente no Mac Break Weekly, eu acho que foi esse fim de semana agora, aconteceu a mesma coisa. Uma pessoa que participou do Mac Break Weekly falou que basicamente que o iOS 6 não ia ter grandes inovações, que o Android era mais inovador que o iOS 6. E tem fãs indignados agora, porque eu não vou mais ouvir o Mac Break Weekly, só param de Windows e Android. Mesmo fenômeno aconteceu. Então, existe esse público apaixonado, assim, que tu não pode criticar às vezes. Tu critica a pessoa e diz, tu não é mais o mesmo, tu não gosta. Eu sou fanboy total, né? Eu dificilmente falo. Até se eu falo mal, não tem problema, porque eu gosto tanto, mesmo sendo assim, falando eventualmente que uma coisa não é legal e tal, não fere as pessoas. Agora, justamente, mais recentemente o Felipe, que tem desenvolvido para Android, usado Android, tem falado, e o pessoal fica enlouquecido. Então isso é muito interessante, assim. Pode crer, seria o equivalente se eu tivesse um podcast só sobre Linux e eu estou falando de Windows. Falar de Windows é a mesma coisa. Aliás, a gente tem muitas pessoas na comunidade Mac que estão vindo do mundo Linux também, né? Porque
começou pela própria questão, acho, do hardware, né? Os notebooks da Apple, principalmente os notebooks, tinham um bom hardware, um hardware redondinho, assim, bem organizado. Então, nisso tu via, no Fizzle, né? Eu noto isso pelo Fizzle, tu via, começou a ver Mac no Fizzle. Né? Macs rodando Linux e tal. Hoje você já vê Macs rodando macOS no Fizzle, né? E começa assim o pessoal um pouco... eu acho que tem uma parte assim da comunidade que vem do Linux, mas eu diria que porque mantém essa questão do Unix, né? Tem Unix, tem uma interface gráfica, o Aqua é super bom, né? Mas tem um Unix por baixo, qualquer coisa, tu abre um terminal, tem um shell ali, tu tá salvo, né? É o que é o meu caso. Então eu também usei Unix muito tempo, fui usuário de Linux também, né? Mas a gente, claro, por outro lado, também tem a comunidade Windows aí que se frustrou com os Vista da vida, Windows, as últimas versões, talvez a última versão, não sei, eu não tenho usado muito Windows, mas dizem que o Windows 8 aí é uma versão que tá legal e tal. Mas a gente ganhou muitos usuários do mundo Windows por causa dessa questão, eu acho que um pouco moda, né? É claro que é cool comprar Mac. Tu vai aqui no Brasil, mesmo deve acontecer nos Estados Unidos, tu vai numa escola de ensino médio particular, pô, se tu não tem um Mac, tu não é um caraim, né? Então é uma coisa meio de moda, assim. Mas também é uma coisa que tu compra por moda, mas tu acaba usando e tu vê que é legal, não é uma fraude nesse sentido. Né? Com certeza. É um sistema operacional sólido, a máquina... Tem detalhes, isso quando eu comecei a usar o Mac mais assim, com profundidade, porque eu até, bom, eu fui, na minha história assim, contando um pouco, eu fui usuário de Apple II, né, nos anos 80 ali, usei um pouco Apple II, depois fui para o MSX, né, fiquei um tempo no MSX e tal, mas depois eu meio que perdi o contato com a Apple, aí entrei no mundo PC, fui usuário de Windows, claro que fui usuário de Linux também, e aí eu tive algum contato no meu mestrado ali em 95 com Macs, porque a URGS tinha Macs, a gente teve problema aqui de reserva de mercado, não tinha muito Mac no Brasil, não tinha muito acesso a Mac. Usei um pouco no mestrado, 95, 96, e meio que perdi o contato. Eu só fui voltar a usar Mac de novo lá com o macOS 10, assim, quando o macOS 10 começou a ficar estável e começou a se tornar mais acessível comprar um Mac no Brasil. Então, 2006, 2007, que eu comecei a voltar assim para Apple, né? E as primeiras, o que eu sempre notei, que eu digo hoje, que são os pequenos detalhes, que às vezes pequenos detalhes, principalmente comparado com o Windows, eu acho que o Linux é um outro caso, um pouco diferente, mas pequenos detalhes que tu tem no Mac, tu vê que, assim, pode ser detalhe, mas é algo que faz diferença. Então tu abre o calendário, sei lá, tu vê o rasgadinho do calendário em cima, sabe? É uma bobagem, mas aquilo ali dá um acabamento na coisa. Então tudo assim, eu acho que os aplicativos, né? E eu acho que hoje eu sou mais burro para usar aplicativos do que eu era antes do mundo Apple, porque é tudo muito mais intuitivo, muito mais simples, né? E tem vantagens e claro que tem desvantagens, como tudo na vida. Olha, eu vou então abrir um parênteses aqui, que uma coisa que eu reparei desde que eu comecei a usar um Apple, eu tenho um Mac Air, aí eu tenho um iPad. E desde então que eu comecei a usar ele, eu mudei a minha forma de pensar em termos de aplicativos, porque eu ainda uso Linux, faz parte do meu dia a dia e tudo mais, né? E eu vim com aquela bagagem de todo usuário Linux que tem que ser livre, eu tenho que compilar, eu tenho que ter acesso e tal. E hoje em dia, tipo assim, eu já não me importo tanto em pagar pelo produto se o produto realmente resolve o meu problema. E eu acho que foi só depois que eu comecei a usar o Mac e comprar aplicativos e tal, até mesmo o Android, quando comecei a usar um Android e tal, mudou a minha forma. Hoje em dia eu compro a minha música, eu compro o meu livro. Eu concordo plenamente, sabe que quando eu comecei a usar Mac, assim, a cultura era, se tu tinha Windows, tu pirateia. A cultura era essa e obviamente que pirateava software também, porque os softwares de Windows tinham uma característica de ser muito caros. Essa é outra diferença no Mac, os softwares não são tão caros. Claro que, às vezes, softwares para uso específico, mas softwares que a gente usa no dia a dia, assim, são softwares de algumas dezenas de dólares, não é um preço absurdo, às vezes até menos, né? E então existiu a cultura do cara, vamos dizer assim, desculpa o termo às vezes, mas meio chita, só vou usar software livre, só vou usar
Linux, software livre, que resolve o problema e nada contra. Eu acho que tem softwares realmente muito bons e são muito... para algumas, claro, não é para tudo, mas para algumas coisas são realmente os melhores softwares que a gente tem são software livres, e o software livre hoje está por baixo de tudo, até pelo próprio macOS tem muito software livre. Né? Então tinha aquilo e tinha usuário de Windows que era difícil o usuário comprar software, porque era muito caro. Não era só questão do Windows, que às vezes comprava um computador novo, sempre computador novo vem com licenciamento do Windows que está embutido e tu paga mais barato e não te dá conta, às vezes está pagando o licenciamento, mas qualquer software era algumas centenas de dólares. E se tu olhasse no mundo Mac, isso sempre foi muito mais barato, historicamente. Baixou mais com a App Store, mas e principalmente na iOS, os próprios, essa questão de software para dispositivo móvel baixou o preço do software para o usuário final como um todo, né? Impactou o mercado de software. Mas também impactou negativamente, talvez no valor, mas no geral é positivo, porque vende uma quantidade o volume de venda é muito maior, né? Acabou a atravessadora, acabou a distribuição, acabou um monte de custo que a empresa tinha que não tem mais. Agora a pessoa clica no botão, baixou o software e está pago. Né? E então acho que eu também compro meus softwares, compro minha música, assino stream de música, e eu acho que se torna viável. Hoje é viável tu fazer isso, né? Gastar, se o software é de qualidade, vale a pena pagar pelo software. O Felipe é um que diz, às vezes eu pago só para ajudar os caras, porque eu achei o software legal, né? Talvez até não vai usar muito, mas vou comprar, o cara cobrando $10 pelo software dele, vamos comprar para ajudar. Já fiz isso também. Então é isso, eu acho que é uma mudança cultural. Era tudo muito caro, a música era muito caro, o livro era muito caro, né? E hoje é tudo muito acessível. É mais, se tu pensar, talvez seja mais barato tu comprar uma música do que tu piratear a música. O tempo que tu vai gastar, se tu considerar o valor do teu tempo que tu está investindo nisso, a qualidade da música que tu vai ter e tudo mais. E hoje eu acredito muito que a tendência para isso, talvez excluindo o software aí, mas para música livre, é o streaming, é tu assinar, né? É o streaming, é tu assinar um serviço, né? Aqui a gente tem no Brasil o Audio, não tem outro serviço de música, tem serviços, eu assino Audible, tem serviços de tu assinar, Audible é diferente, porque tu assina e acaba comprando, né? Mas esse modelo do Netflix, enfim, esse modelo de assinar conteúdo, eu acho que vai ser uma tendência, e acho que a Apple vai ter que entrar nisso. E eu acho que a Apple só não entrou nisso porque as gravadoras e as editoras e os estúdios não deixam fazer isso. Porque o maior vendedor, se o maior vendedor entra nisso, acabou o negócio deles. Eles e a Amazon. A Amazon, de certa forma, lá com o Prime, tem alguma coisa que conseguiu alguma coisa em termos de streaming, né? Mas é difícil, eles não querem perder o negócio. E, mas tudo bem, vender $1 e pouco, uma música é razoável, a gente paga e tá tudo bem, né? Pode crer. Olha, você mencionou várias coisas aí que tocaram, vários assuntos assim que eu gostaria realmente de discutir bastante. Mas eu tenho mais um assunto que eu quero conversar com você e eu tenho que voltar para a hora do meu almoço, então vou ter que te convidar de novo ou bater papo depois offline aí sobre vários assuntos. O que eu queria te perguntar agora é completamente diferente, que não tem nada a ver com o podcast, mas é sobre você tem um blog de comida. Isso, tem. Exato. Eu estava vendo aqui, o último post que você tem é de muqueca capixaba, que é uma coisa que eu entendo bastante, porque eu morei no Espírito Santo. E eu não entendo muito, na verdade. Até eu tinha que botar um post mais novo, porque o pessoal me diz, mas tu não botou urucum na muqueca, botou como opcional, tem que ter urucum. E é verdade, não, é verdade. Tem razão, mas na verdade o blog, né, que é chefrs.com.br, até se tu olhar a data do post, eu acho que certamente faz mais de um ano que eu não boto receitas, porque a questão do tempo realmente está difícil, mas eu gosto muito de cozinhar. É um hobby que eu tenho, gosto de cozinhar, gosto de experimentar coisas, fazer coisas diferentes, viajar, adoro ir a restaurantes diferentes, ter experiências gastronômicas diferentes. Não sou aquele cara, eu não como pimentão, eu não como alface, eu como tudo. Pode baixar que eu como. Não provei gafanhoto, mas comeria, entendeu? Então não tem muita restrição. Né? Só para provar. E eu sempre gostei de cozinhar e tal, curto, eu leio muito. Agora nem tanto, mas sobre gastronomia, sobre técnicas de culinária e tal. E isso é um hobby. Infelizmente, eu não tenho o tempo que eu gostaria para me dedicar a isso. O blog está até parado
por isso. Eu sempre tive muito cuidado de, por exemplo, toda receita que está lá, eu fazia a receita, aí chamava alguém que conseguia, era melhor fotógrafo que eu para tentar tirar fotos, nem sempre, às vezes algumas fotos são minhas, mas dá tirar uma foto melhor, botar no blog. Então dá trabalho, fazer uma receita, tu tem que cozinhar ela, tu tem que escrever o post, eu gosto de misturar um pouco a história do prato com a receita, não ter simplesmente a receita, não, então tem a história. E tem um monte de to-do, coisas que eu quero fazer no podcast, botar ele num formato que o Páprica possa ler automaticamente ali no iPad para as pessoas usar a receita. Já tem um monte de receita que eu anotei, eu tenho que botar essa receita no blog. Até fiz, mas as fotos não ficaram boas, aí tem que fazer de novo para tirar fotos melhor. Então é uma coisa que eu curto, assim, e não tenho o tempo para fazer mais. Eu tenho 2 filhos pequenos também, então acaba que a gente está em casa, a gente quer ficar com os filhos, né, e tem o trabalho, e tem hora do Mac, enfim, e aí às vezes é difícil conciliar tudo. Mas eu gosto de cozinhar. Não, eu notei, então, o motivo porque eu queria tocar no assunto é justamente por isso, porque para mim, apesar que, como você falou, já tem um tempo que você não adicionou nenhuma receita lá, mas eu me lembro quando você você me botava mensagens falando, olha, tem nova receita e tal, acho que tem até tem o Twitter também, né? Então, eu senti assim um pouco de, não era só mais um blog para encher linguiça, não, era uma coisa assim que realmente você curtia, que você botava o tempo, assim e tal. Então, por isso que me chamou a atenção e que eu queria tocar no assunto. Então, de repente, cara, tá aí mais uma pessoa para te cutucar para você voltar a trabalhar nele, de repente fazer uma hora do Mac na cozinha, uma coisa assim. É uma boa ideia. Uma vez a gente fez um encontro aqui em casa, eu fiz um almoço, tal, até saiu o post da comida, que foi um cordeiro com crosta de ervas e tal, aí a gente fez um encontro do Mac, fez um vídeo na época e tal, mas isso já faz pelo menos uns 2 anos. Eu achei bem legal. Então, depois eu vou colocar o link também pro pessoal dar uma olhadinha, dar uma olhada na receita. Eu estou aqui babando, porque eu não almocei ainda, estou vendo essa muqueca aqui. Muito bacana. Bem, Cristiano, cara, olha, tem bastante coisa que eu gostaria de conversar contigo, mas para poder tentar manter o podcast um pouco num tempo e num tamanho que seja mais razoável para as pessoas fazerem download e dá tempo de eu voltar para o meu trabalho também, chegou na hora da gente conversar sobre o Top 5, que é a sessão onde que eu gosto de perguntar para você os seus gostos musicais, de filmes, de livros, esse tipo de coisa, só para dar uma ideia, assim, o que você curte. Vamos lá. Entendeu? E não é assim, não é aquele lance para ver se você é pop, não, sabe? Para ver se você é o parte do In Club, né? É realmente o que você curte. Então, vamos começar por música. O que você curte? Música. Bom, eu sou bastante eclético para música brasileira, rock internacional, música punk, eu ouvia bastante na adolescência, então eu ainda gosto de escutar Sex Pistols, Dead Kennedys, mas mais recentemente que eu tenho escutado, escuto música brasileira no geral, escuto músicas que tocam na rádio, música pop, não curto muito rap ou funk, nada disso, mas gosto, por exemplo, samba, um samba de raiz bem feito, eu gosto, a MPB eu gosto, e gosto das coisas que tocam por aí, Kings of Leon e etc, né, U2, R.E.M., então eu sou bastante eclético, depende um pouco do meu humor, assim, eu gosto desses serviços de assinatura de streaming por isso, né? Hoje, vou trabalhar, então eu tenho que escutar uma coisa, então Nora Jones é legal para trabalhar, tu consegue te concentrar bem, escrever, ler. Meu dia a dia é muito isso, né? Eu sou pesquisador, então muito ler, escrever. Então, às vezes, escutar um jazz, mas em geral rock e música nacional. São minhas paixões, assim. E, tipo assim, se você abrir seu iTunes aí rapidinho agora, o que você tem no seu... Qual é o número 1 que está aí na sua lista? Número 1 na lista do iTunes. Pois é, eu tenho. Vamos abrir o iRadio, na verdade, que eu tenho escutado até mais, até para te dizer. Sabe que eu tenho escutado, apesar de ter o iTunes Match, eu tenho usado muito pouco o iTunes. Eu tenho usado muito mais o Ardo. Então, se eu botar aqui, mais tocadas, né? Você. O que aparece? Tem algumas infantil que eu vou pular, porque as crianças, às vezes eu boto. Mas aqui, Nora Jones, Madeleine Pirot, Carla Bruni. Que mais aqui? Ele só aparece, vamos entrar no histórico aqui, anos 80, coletâneas, eu fiz algumas listas, né? Então listas dos anos 80, diversos, Jorge Ben, é isso aí. Eu gosto muito de Beatles, mas não tem Beatles aqui no RDO, infelizmente.
Pode crer. Isso aí que eu tenho ouvido recentemente. Bacana. Depois, então, eu não lembro se o RDO tem uma coisa pública, assim, para poder pegar o seu profile, seu perfil. Tem sim, é CacCac, e aí tem até meus playlists ali, listas, se o pessoal quiser, algumas listas que eu fiz e tal. Beleza, vou botar então no podcast. E em termos de filme, cara, ou televisão, o que você curte? Filme, pois é, eu te comentei, tem 2 filhos pequenos, né? Então eu tô meio desatualizado nos filmes, assim, né? Mas até os filhos nascer, eu via tudo que saía, assim, que digamos que tivesse um IMDB acima de 7, eu acabava assistindo, né? Ultimamente eu não tenho visto muito filme, porque o filme é longo, a gente cansado, crianças, não tenho conseguido, assim, para te dizer que faz um ano e pouco que eu não vou no cinema, por exemplo. Né? É uma coisa que é difícil, não tenho visto muito filme. Eu tenho visto mais seriados, que eles são mais curtos, né? Gosto de House, Breaking Bad, alguns seriados, eu nunca fui muito fã de seriados, então eu estou assistindo alguns seriados que meio que estão no final, mas que eu não assisti. Two and a Half Men, por exemplo, estou assistindo a segunda temporada agora, né? E seriados do momento, assim, bom, Game of Thrones, é claro, né? E House é um seriado que eu gosto muito, que acabou, assisti todos os House, né? Isso aí, eu tenho visto mais seriados porque, de fato, o tempo para ver filme tá complicado, assim. Eu entendo completamente. Eu também tenho 2 filhas, nossa senhora, isso é muito bom. Não consegue. E em termos de livro, o que você curte? Revista ou livro? Eu escuto muito audiobook. Todo dia eu trabalho a 40 km de casa e é uns 40, 45 minutos de carro, então eu vou sempre escutando livro, eu caminho tento caminhar todos os dias, nem sempre dá, mas tento caminhar pelo menos uma meia hora, sempre escuto livro. Então eu gosto muito de ficção, se fosse assim, reduzir Modern detetive moderno, que eu mais gosto. Então, John Sandford, gosto muito Michael Connelly, tentando olhar os últimos livros, assim, David Baldacci eu escuto também, mas esse aí, por exemplo, são autores que eu escutei todos os livros deles, né? E policiais em geral, livros policiais. Eu gosto de biografias, né? Steve Jobs, Einstein, li essa biografia. Jeffrey Archer, que é um autor britânico que eu adoro, li vários livros do Jeffrey Archer. Tem um muito bom, que ele uma época é preso, então tem os livros dele na prisão, ele contando o dia a dia dele na prisão e tal. E o Jeffrey Archer é muito bom. Harlan Coben, escuto. Então é ficção policial. Tem um autor gaúcho que eu gosto, né? Que escreve sobre viagens de aventuras também. Tem um. Até tá aqui na prateleira. Deixa eu pegar aqui. Só por curiosidade, né? Fazer uma propaganda local, que é o Ayrton Ortiz. É o meu fone aqui, peraí, caiu até um pedaço do fone. O Ayrton Ortiz é um gaúcho que era jornalista, que é um dos livros dele, mas tem vários. Ele escreve livros de aventura, assim, e é interessante porque ele é um livro de viagem, que ele vai no lugar e tal, mas ele é um cara, assim, na dele, sabe? E não é aquela coisa do comercial e de ir nos lugares que são top. Então, o primeiro livro dele, que eu acho que é o mais assim, autêntico, ele vai para a África e quer escalar o Kilimanjaro e tal, e enfim, e conta as aventuras dele e tal. É interessante. Bacana, outro autor que eu curto. Vou ter que dar uma olhada aí, porque em termos de aventura, assim, eu lembro que há muito tempo atrás eu li alguns livros do Amir Klink, né? Então, Amir Klink. Eu vou ter que dar uma olhada nesse daí. Pô, cara, olha, tem muitos assuntos que eu gostaria de conversar com você, por exemplo, conversar um pouco mais sobre as ferramentas que você usa no podcast e mais um pouco conversar sobre esse lance aí de Mac, como é que muda, as pessoas usam, estão mudando o hábito delas agora, pagando mais pelas coisas. Bem, mas isso vai ter que ficar para um bate-papo para depois, então. Então, eu quero te agradecer, cara, por achar esse tempinho aí para conversar comigo aqui, e eu espero que a gente, de repente, possa conversar com mais frequência aí. Com certeza, foi um prazer participar, gostei bastante. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Prazer foi meu. Então tá bom, para vocês que estão escutando, como vocês sabem, depois eu vou botar o link de todos os assuntos que foram conversados aqui, todos os perfis que eu encontrar do Cristiano, vou botar para você aí, para depois
vocês acompanharem também, e recomendo mais uma vez, dar uma escutadinha no podcast Uma Hora do Mac, que é muito divertido, mesmo se você não usa o Mac, eu acho que é bem bacana, o pessoal que trabalha lá é muito interessante, inteligente, então, mais uma vez, eu recomendo. E um abraço para vocês e até daqui 2 semanas. Até mais.